Só que é difícil ter em um contrato, né, gente? Isso aqui deveria ter em todos os contratos, mesmo que não fosse contrato de imóvel na planta. Elabore o contrato de acordo com a lei, porque no final desse vídeo eu vou dar a cereja do bolo. Que você vai dizer assim, realmente eu nunca mais vou elaborar um contrato de imóvel na planta sem esses requisitos. Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou explicar para você os requisitos para a elaboração de um contrato de imóvel na planta. Será que alguma vez você já elaborou um contrato de imóvel na planta sem saber os requisitos? E é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque isso me ajuda muito a entregar esse conteúdo para ainda mais pessoas. E também o YouTube vai te avisar de todos os novos vídeos, os novos conteúdos que eu estiver disponibilizando aqui no canal. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Camila Fernandes, sou advogada, especialista em direito imobiliário, e o objetivo do meu canal é ajudar você a simplificar o direito imobiliário. Eu já passei por muitas dificuldades na minha carreira e tive muitas pessoas que me ajudaram, inclusive os vídeos do YouTube me ajudaram muito. E hoje, a minha intenção é passar aqui para você a experiência prática que eu tenho para de uma forma simples e objetiva você entender. Então, o objetivo aqui é ajudar. Se você ficar com alguma dúvida, não deixe de comentar. Talvez eu demore um pouquinho para responder, mas assim que possível eu vou responder a tua dúvida. Então vamos lá. Antes de nós começarmos, eu preciso que você entenda que esse vídeo aqui, nós não vamos falar de todas as cláusulas da elaboração de um contrato. Aqui nós vamos falar dos requisitos de um contrato de imóvel na planta. O que não pode faltar em um contrato, o que é obrigatório constar quando você estiver elaborando lá o contrato para o teu cliente. Esses requisitos, eles têm que ser somados às cláusulas de um contrato, qualificação das partes, todos os pactos que as partes fizerem precisam constar em um contrato. Então não vão fazer um contrato somente com os requisitos que eu falar aqui. Aqui são os requisitos que a lei traz para você saber a obrigação legal que precisa conter em um contrato de imóvel na planta, ok? Entendido? Então vamos continuar. O contrato de imóvel na planta, ele tem requisitos trazidos pela Lei do Distrato. A Lei do Distrato é uma lei de 2018, que alterou a Lei de Condomínios e Incorporações. A Lei de Condomínios e Incorporações foi incluído o artigo 35A. Se vocês puderem abrir a lei 4.591 de 64, abrir o artigo 35A, vocês vão ler ali os requisitos para elaborar um contrato de imóvel na planta, que é o que a gente vai falar aqui, mas eu quero explicar para vocês cada um desses requisitos, tá? Então faça isso, porque eu sempre falo que o que a gente escuta e a gente lê e a gente escreve, a gente aprende ainda mais. Então sempre estudem ouvindo, escrevendo, lendo. Quanto mais meios você usar para estudar, mais você vai aprender. Vamos lá então? Artigo 35A, gente. O artigo 35A, ele traz que o contrato de imóvel na planta, ele precisa ser iniciado com quadro resumo. Eu, particularmente, desde que entrou em vigor a lei do distrato, eu passei a usar o quadro resumo em todos os contratos, seja de imóvel na planta, seja de imóvel pronto. Por quê? Porque o quadro resumo, ele traz uma organização para o contrato. A ideia do legislador, quando ele criou o quadro resumo, foi justamente para ajudar o adquirente, para que as coisas fiquem mais organizadas e mais claras no contrato. Então, por que não utilizar o quadro resumo até mesmo em imóvel que não seja imóvel na planta? Mas eu quero dar uma dica para você. Faça um quadro resumo organizado. Porque se a ideia do legislador foi de trazer uma clareza para o adquirente, por que você vai dificultar essa clareza? Eu vejo muita gente fazendo contrato de imóvel na planta, fazendo quadro resumo e fazendo um contrato resumo todo bagunçado. Que eu mesmo que tenho experiência em elaborar contrato, revisar contrato, eu tenho dificuldade de entender o que está lá no quadro resumo. Porque ao invés de facilitar, faz uma bagunça no quadro resumo que dificulta o entendimento e a clareza do contrato. Então sempre inicie com um quadro resumo muito bem organizado. De preferência, todos os requisitos que eu vou falar aqui, coloque em um quadradinho do quadro resumo, porque isso vai ficar muito organizado, não só para você elaborar, mas também para as partes que forem ler aquele contrato. Ok? Então vamos lá. Quais são esses requisitos, Camila? Porque eu tô ansiosa para saber o que colocar num contrato de imóvel na planta. Os primeiros requisitos que a lei traz são os requisitos de valores, gente. Todo contrato precisa ter valor. Ah, isso é óbvio, Camila. É óbvio, mas eu já peguei contratos para revisar em que a pessoa não mencionava o valor. Não mencionava valor total, mencionava apenas a forma de pagamento de forma bagunçada, que não conseguia nem entender qual o valor total da negociação. Então a lei, ela traz como requisito que você coloque o valor total da negociação, a forma de pagamento, um destaque para o valor pago à vista
Então, de forma muito bem organizada no quadro resumo, você vai descrever o valor total, a forma de pagamento, as condições, o prazo de pagamento das parcelas, tudo isso de forma muito clara e muito objetiva também, tá? Tem pessoas que elaboram contratos e mencionam cláusulas para dificultar o entendimento. Então, quando você for colocar valor, coloque de forma clara qual é o valor, qual a data de pagamento, qual a data de vencimento de cada parcela. É isso que a lei está pedindo para você, tá? Então, o primeiro requisito, ou os primeiros, porque isso que eu falei aqui, eu acredito que tá em alguns incisos. Olha só, tô aqui com o artigo 35A aberto para acompanhar com vocês. E isso que eu falei está no inciso 1, o inciso 2 e o inciso 4. 3 incisos para falar do pagamento. Se você estiver com a lei aí, leia o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 4, que esses incisos você vai utilizar para mencionar lá no teu contrato a questão de valores, de forma de pagamento, de vencimento das parcelas. Leia para você fazer de acordo com o que a lei traz. Vamos para outro requisito. Outro requisito é mencionar o valor da comissão de corretagem e se teve corretor de imóveis envolvido na negociação. Outro requisito que a lei traz é mencionar se houve corretor de imóveis envolvido na negociação e qual é o valor que esse corretor de imóveis recebeu de comissão de corretagem e a forma de pagamento. Então não adianta mencionar lá só que foi 5% do valor da negociação e não mencionar como que vai ser esse pagamento e quem foi o corretor de imóveis ou a imobiliária que intermediou aquela negociação. A lei obriga a mencionar o corretor ou a imobiliária, mencionar o valor e a forma de pagamento dessa comissão de corretagem. Gente, isso aqui é importantíssimo porque, em caso de inadimplemento do comprador, por exemplo, esse comprador, ele pode ficar obrigado a indenizar a construtora, o incorporador, o vendedor, do valor que ele pagou de comissão de corretagem. Então, nada mais justo que esse corretor tenha conhecimento, desde o momento que ele assina o contrato, qual é o valor pago de comissão de corretagem e, eventualmente, ele tenha que pagar, indenizar esse valor, ele já saiba o valor que ele terá que pagar, que ele terá que desembolsar em caso de um inadimplemento contratual, tá? Então, a lei, vejam que ela veio de forma a deixar muito clara para as partes, no momento da assinatura do contrato, o que elas estão pactuando para frente. Então, o objetivo é que as partes, principalmente o adquirente, ele não chegue lá na frente, no momento do inadimplemento contratual, e tenha uma surpresa com as cláusulas que ele assinou em um contrato. E contratos de imóvel na planta, de construtoras, incorporadores, geralmente são aqueles contratos enormes, que são praticamente contrato de adesão, que o incorporador, a construtora, eles não alteram nenhuma cláusula contratual, e aí, muitas vezes, o adquirente, ele fica no prejuízo, porque ele não sabe nem o que está escrito naquele contrato. Muitos assinam sem ler. Mas o quadro resumo veio para facilitar isso. Então, esse é um outro requisito que está lá no inciso 3. O inciso 3 fala da comissão de corretagem, tá? Inciso 5, gente. O inciso 5, ele fala os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e quando houver pluralidade de índice, o período de aplicação de cada um. Isso aqui é importantíssimo. A maioria dos contratos de imóvel na planta, eles têm 2 índices de correção. A pluralidade de índices que a lei traz. Por quê? Porque um imóvel na planta, a correção dos valores das parcelas de um imóvel na planta até o habite-se, ele pode ser corrigido pelo CUB, pelo INCC. Após o habite-se, já não pode ser corrigido por esses índices, que são índices de atualização em fase construtiva. Então, após o habite-se, o incorporador, a construtora, o vendedor, ele precisa colocar outro índice de correção, que não seja os índices usados para fases construtivas. Então, a maioria dos contratos vai ter 2 índices, vai ter pluralidade de índice, e isso precisa estar muito claro no contrato, no quadro resumo. Outro requisito, inciso 6, as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, seja por meio de resolução contratual, motivada por inadimplemento da obrigação do comprador, ou do incorporador, com destaque negritado, olha isso aqui, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente. Isso aqui é difícil ter em um contrato, né, gente? Isso aqui deveria ter em todos os contratos, mesmo que não fosse contrato de imóvel na planta. Se houver uma rescisão, qual é o prazo que o vendedor, o incorporador, a construtora tem para devolver eventual valor que tenha que devolver para o adquirente? Precisa constar isso no contrato. Porque imagina, hoje a Camila está comprando um contrato. Hoje a condição financeira da Camila é uma. Daqui 6 meses a condição financeira da Camila muda. Acho que eu não vou usar o meu nome porque eu quero que a minha condição financeira ela aumente e não diminua. Então eu vou mudar aqui o nome da pessoa aqui no vídeo. Eu vou falar fulano, não vou usar o nome de ninguém. Fulano comprou um imóvel hoje e hoje a condição financeira dele é uma. Daqui 6 meses a condição financeira desse fulano, ela cai, ela diminui e ele fica sem condições financeiras de continuar pagando aquele contrato.
E aí, vai ter um inadimplemento contratual? Vai ter um descumprimento de pagamento por culpa do adquirente, inadimplemento contratual. Nesse caso, se vai ser rescindido o contrato, esse adquirente ele já precisa estar ciente de qual é o prazo que ele vai receber eventual valor que ele tem para receber, do valor que ele pagou, descontando as penalidades e tudo mais. Então, isso precisa estar lá no quadro resumo. Para o momento que ele assinar aquele contrato, ele já saber que se ele não pagar, se ele ficar inadimplente, o prazo para ele receber o valor, eventualmente, que ele tiver a receber, vai ser o prazo X. Então, isso precisa estar também bem claro no quadro resumo. Outro requisito: as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização. Essa aqui já é importante você já mencionar junto com a correção monetária, tá? Então, sempre deixar bem claro quais são as taxas de juros, principalmente por inadimplemento contratual, dos valores das parcelas, para que ele saiba que se ele atrasar, vai ter a incidência de tal valor de juros e correção. Outro requisito, inciso 8, as informações acerca da possibilidade do exercício por parte do adquirente do imóvel do direito de arrependimento em todos os contratos firmados em instantes de venda e fora da sede do incorporador ou do estabelecimento comercial. Isso aqui é muito importante. Eu atuo para construtoras também. E muitos construtores, incorporadores já me pediram para tirar essa cláusula do contrato. Camila, como que você vai colocar no contrato dizendo que ele tem 7 dias para poder se arrepender? Aí que ele vai assinar o contrato e em 7 dias ele vai dizer, não quero mais, me arrependi. Ele vai saber que ele tem esse direito. A gente não pode esconder o direito do adquirente. A lei está dizendo que precisa ficar muito claro no quadro resumo que ele tem o exercício do direito de arrependimento no prazo de 7 dias. Claro que, como vocês prestaram atenção que eu li aqui, em todos os contratos firmados em instantes de venda e fora da sede do incorporador. Então, se for firmado em instante de venda e fora da sede do incorporador, ele tem direito de se arrepender. E isso precisa constar no contrato. Não adianta você querer esconder isso do teu cliente para que ele não se arrependa no prazo de 7 dias e aí depois, mesmo assim, ele vai ter esse direito e ainda alegar que o contrato foi feito em desacordo com a lei. Então, cuidado. Sempre elabore o contrato de acordo com a lei, porque no final desse vídeo eu vou dar a cereja do bolo. Que você vai dizer assim, realmente eu nunca mais vou elaborar um contrato de imóvel na planta sem esses requisitos. Outro requisito que a lei traz é o prazo para a quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do auto de conclusão de obra. Outro requisito que a lei traz é o prazo para a quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do auto de conclusão de obra pelo incorporador. Isso é importante você mencionar já lá na cláusula dos valores de pagamento. Quando você mencionar que, eventualmente, uma parcela fique para o final, para a entrega das chaves, mencionar qual é o prazo que aquele adquirente ele tem para quitação após o auto de conclusão de obra. Isso é importante tanto para o adquirente quanto para o incorporador. Outro requisito que a lei traz é as informações acerca dos ônus que recaem sobre imóvel, em especial quando o vinculem como garantia real do financiamento destinado à construção do empreendimento. Isso aqui é muito importante porque muitos incorporadores, construtoras, elas buscam financiamento bancário para a conclusão do empreendimento. Então, o adquirente ele precisa estar ciente disso, que aquele imóvel ele pode ser dado em garantia para que o incorporador, a construtora, ela busque recursos financeiros para a conclusão do empreendimento. Muitos também querem esconder isso do adquirente porque acham que o negócio não vai acontecer, porque ele vai ficar inseguro, porque ele vai ficar com medo. Pois é, pode até não querer que isso apareça, mas a lei obriga que seja mencionado isso de forma clara no quadro resumo do contrato. Outro requisito é o número do registro do memorial de incorporação, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente. Já vi muitos contratos que tem o número da matrícula do imóvel que está sendo construído em empreendimento, mas não menciona o número do registro do memorial de incorporação. E tem o registro do memorial de incorporação, mas mencionam apenas o número da matrícula. A lei, ela traz de forma clara, lá no inciso 11, que é obrigatório constar o número do registro do memorial de incorporação, da matrícula e mencionar o cartório competente daquele imóvel. Então, sempre mencionar esses três, não mencione somente a matrícula do imóvel. E por fim, gente, o último requisito que a lei traz é o termo final para obtenção do auto de conclusão de obra, o famoso, lindo, maravilhoso habite-se, que está dizendo que aquele imóvel está habitável, a obra acabou, está pronta, é o que a gente espera, né? Sempre tem uns acabamentinhos, uns detalhezinhos para fazer, mas o habite-se é o documento que o órgão público municipal ele diz, sim, está habitável.
E aí a lei traz também os efeitos contratuais da intempestividade previsto no artigo 43A desta lei. Então sempre mencionar, gente, o prazo para entrega da obra com o habite-se, com a expedição do habite-se, e também mencionar o prazo de carência. Sempre deixe claro que o incorporador ele tem o prazo de carência de 180 dias, que está previsto na lei. Mencione a lei, coloque a lei 4.591 de 64 no contrato, para que o adquirente ele não diga assim, tá, mas é para entregar em 2000 e tanto, e aí ele tem mais meio ano para entregar? Sim, ele tem mais 180 dias, porque a lei dá esse direito para o incorporador. Tá? Então é isso, gente, mas eu falei pra vocês que tinha a cereja do bolo, né? No final do vídeo sempre tem a cereja do bolo, que é importantíssimo você saber disso aqui, que está lá no parágrafo 1º. Olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 35A. Eu vou até colocar na tela aqui para vocês lerem comigo esse parágrafo, porque ele é importantíssimo. Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido prazo de 30 dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, fim do qual essa omissão, se não sanada, caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. Olha só a importância desse parágrafo. Você conseguiu observar, com a leitura desse parágrafo, a obrigação de conter tudo que nós falamos aqui no vídeo no contrato? Por quê? Porque se não tiver tudo que nós mencionamos aqui, que está disposto lá no artigo 35A, que você pode consultar no momento de elaborar o teu contrato, pode ser notificado o incorporador para que ele sane em 30 dias o que falta mencionar lá no contrato. Mas se ele não sanar, olha só o que diz a lei. Se não sanada, caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. Imagina, o adquirente vir pedir a rescisão contratual porque faltou os requisitos legais no contrato. Olha o prejuízo da construtora, do incorporador. E principalmente de quem estiver elaborando o contrato, né? Que precisa elaborar esse contrato de imóvel na planta de acordo com os requisitos que a lei traz. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Como eu falei no início desse vídeo, se você ficar com alguma dúvida, comenta que assim que possível eu vou te responder. E eu quero pedir para você também que ainda não me segue lá no Instagram. Lá no Instagram eu posto conteúdos diários sobre direito imobiliário, falo um pouquinho da minha vida pessoal. E eu vou adorar ter você lá no Instagram comigo. Te espero lá. Um abraço e até o próximo vídeo.